estou tendo a oportunidade de acompanhar aqui na Contraponto Educacional uma série de vídeos diferenciando as principais desordens cardíacas. No vídeo anterior nós falamos sobre o infarto agudo do miocárdio, que também pode ser chamado de ataque cardíaco, onde o paciente tem uma sintomatologia bastante específica em virtude da obstrução das artérias ou de uma ou outra artéria coronária, levando, portanto, a uma área de necrose, uma área de morte na musculatura cardíaca, nesse caso, o miocárdio. Então, quando eu tenho um quadro de morte de uma determinada área do miocárdio, eu tenho um quadro de infarto. Mas o paciente ele continua, ele pode ter um nível de consciência diminuído, ele pode ter um quadro de dor bastante importante, epigastralgia, náusea, vômito, uma dor retroesternal na mandíbula, palidez cutânea, tontura. Mas eu preciso ter um manejo correto desse paciente. Qual é? Posicionar o paciente, mantê-lo em repouso, aporte de oxigênio, acesso venoso, medicamento analgésico, morfina é uma das de primeira escolha, oxigênio, nitrato, aspirina. Submeter esse paciente a exames como um eletrocardiograma, coleta de enzimas cardíacas. Esse paciente ele pode ser necessário um porta-agulha, porta-balão, então eu preciso também pensar na referência. Então isso nós falamos sobre o infarto agudo do miocárdio. Hoje vamos falar sobre parada cardíaca, parada cardiorrespiratória. E quando nós falamos na PCR, pessoal, nós estamos falando que é a interrupção abrupta da função contrátil do coração. Então, quando esse coração ele perde essa capacidade de contração, eu tenho um paciente em uma parada cardiorrespiratória. E esse paciente ele pode ser reanimado, revertido de forma imediata, portanto, tendo as suas funções vitais oxigenadas. Então, o cérebro ele precisa de oxigênio, embora o coração não esteja fazendo a sua função, eu preciso de uma maneira contraindo esse coração, esse músculo, enviando sangue para essas áreas vitais, como por exemplo o sistema nervoso central. Como posso, por exemplo, perder o paciente por uma falta de ação. Então, quando a gente fala, pessoal, em parada cardiorrespiratória, existem alguns tipos, ou algumas causas de parada cardiorrespiratória. Existe a fibrilação ventricular, que é uma delas. Nós também temos a questão da assistolia. Nós temos também a questão da taquicardia ventricular, que é uma incidência menor. E nós temos a AESP, que é a atividade elétrica sem pulsos. Ou seja, são tipos de parada cardíaca. Falamos, então, portanto, em fibrilação ventricular. Falamos em assistolia, falamos em atividade elétrica sem pulso e também falamos em taquicardia ventricular com menos incidência. Mas o que salva o paciente, pessoal? O que salva o paciente é o BLS, é uma boa compressão cardíaca e também identificar o quadro. Então eu chego numa cena, avalio o paciente, Senhor, conversa comigo, Senhor inconsciente, Senhor não tem resposta. O Senhor está, checa pulso onde? Carotídeo, em carótidas, região femoral. O Senhor não tem pulso, senhora não tem pulso. O que eu preciso fazer se de repente eu estiver numa unidade de saúde? Chame por socorro, chame por ajuda. De repente eu estou em via pública, de repente os nossos profissionais, acadêmicos estão em uma via pública, avaliou, checou o pulso, não identificou, acione a cadeia de sobrevivência. Nesse momento nós vamos ter uma equipe chegando inclusive com um desfibrilador. Antes do desfibrilador chegar, eu sigo com a minha reanimação cardiopulmonar. Nesse momento, portanto, afrouxo suas roupas, mantenho a segurança do local, afasto as pessoas que não vai muito me auxiliar, mas aquelas que eu tenho potencial de auxílio, deixo comigo porque ele pode me auxiliar para que as compressões sejam de fato eficazes. Vou fazer as compressões nessa região de miocárdio, vou fazer as compressões. Tão logo o indivíduo ele canse, ele é acionado um segundo, um terceiro elemento para que possa assumir e fazer compressões cada vez mais eficazes. Nós temos que comprimir, fazer uma área de depressão nesse miocárdio entre 5 e 7 centímetros, a fim de que nós tenhamos umas compressões eficazes, mantendo com isso a área de cérebro, áreas vitais com o oxigênio. Uma vez que o profissional do SAMU ou do serviço avançado ele chega na cena, aí nós temos um suporte avançado à vida, que é inclusive a necessidade de um acesso venoso periférico ou central, de repente submeter esse paciente a uma intubação endotraqueal e, claro, referenciar esse paciente à unidade de saúde com medicações inclusive. Então, espero que você tenha curtido com a gente aqui essa nossa história, essa nossa fala sobre parada cardiorrespiratória.
Se de repente você já teve contato e de repente esses cuidados foram eficazes aí na ponta, deixe o seu like, deixe a sua fala aqui com a gente, que é muito importante a gente ter esse feedback de vocês também. Continue aqui em Contraponto Educacional, que no terceiro vídeo vamos falar sobre o acidente vascular encefálico e aí fechando toda essa nossa tríade dessas desordens que acometem o sistema nervoso central e também a área cardíaca. Um abraço, fique com a gente.